da fala e da opinião contundente a sua marca registrada. Não à toa que em 2011 surpreendeu o Brasil ao denunciar e criticar os passaportes da alegria na suposta democracia do carnaval dos grandes centros. Desde então, o Brasil e o mundo se acostumaram a ouvir seus comentários e sua bela voz sobre todos os assuntos em emissoras de rádio e televisão. No jogo de nós contra eles, minha ex-companheira de bancada segue na linha do inesquecível Mário Quintana, que dizia: o homem escravo de suas paixões é absolutamente incapaz da imparcialidade. E assim, se os espíritos livres dominam correntes, como ela mesma costuma dizer, usando como base um conceito de Nietzsche, ficaria difícil lidar com tantas objeções que marcam nossos tempos com a proximidade de uma nova corrida eleitoral em um ambiente tão polarizado. Ela fala conosco hoje sobre os novos projetos em um novo desafio profissional. Se ela deu adeus a uma parte do público pela internet, hoje, essa mesma mídia que a colocou em contato com o mundo todo, a recebe de braços abertos. Senhores internautas e telespectadores, eu fico emocionado em anunciar para os senhores uma das maiores jornalistas da televisão brasileira, uma menina, e eu a chamo de menina porque seria minha filha mais nova, tal a diferença de idade, mas de uma maturidade que me impressionou e me ajudou, inclusive, na minha carreira, porque eu não era de televisão. Eu fui estrear na televisão ao lado dela, pelas mãos dela, no SBT, e passamos 7 anos juntos. Estou recebendo com grande alegria no meu coração, talvez eu venha a me emocionar algumas vezes, Raquel Sherazade, esta moça brilhante da televisão brasileira. Raquel, mulher casada eu beijo a mão, mas não pode? A gente não pode, agora é soquinho. Que bom estar aqui com você. Eu que digo Vamos isso. falar sobre o Brasil, vamos falar sobre a gente, a nossa história. Isso. E já estou emocionada desde esse preâmbulo aí, você já me emocionou. A gente viveu junto momentos lindos, né, Raquel? Inesquecíveis. Por favor, obrigada por ter me convidado. Mas hoje mesmo, a gente conversou muito durante 7 anos, antes do programa, depois do programa. Mas hoje eu vou aproveitar o programa para conhecer mais da tua vida. Vamos lá. Você é da Paraíba. Isso. Começa dizendo para que time você torce lá. É o 13 de Campinas. Quem é? É pro Corinthians mesmo. Você é corintiana? Eu sou corintiana desde pequena, por causa da minha avó. Minha avó tinha 2 paixões no futebol, que era o Corinthians, em São Paulo, e o Flamengo no Rio de Janeiro. Mas ela cantava muito o hino do Corinthians e eu achava aquela coisa mais linda do mundo. Sei. Então, vindo aqui para São Paulo, né, eu não tinha como não ser corintiana. Certo. Né, herdei o time da minha avó. Então, eu na minha cidade, no meu estado, eu não tenho um time, né? Torço para todos. Mas no Brasil, o meu time do coração é o Corinthians. E você nasceu na capital mesmo? Nasci em João Pessoa, na capital. Raquel, uma curiosidade. Todo mundo conhece a história de João Pessoa, seu assassinato fez explodir a Revolução de 30 contra Júlio Prestes, a ascensão de Getúlio. Mas a pergunta que eu faço, é a única capital do Brasil que tem o nome de um político. Esse político ainda tem o amor do povo décadas depois ou já acabou? Joseval, como todo brasileiro, temos memória curta, né? Temos uma educação que não favorece a nossa história, não conta a nossa história. E, infelizmente, eu acho que a maioria dos paraibanos desconhece
quem foi João Pessoa. Olha só. Então, já houve projetos de lei para tentar mudar o nome da cidade, mas, enfim, nenhum prevaleceu até agora. E ele foi um liberal à época, né, se pondo contra o grande domínio dos grandes riquezas da Paraíba e em favor do povo, né? Por isso que ele era amado lá. Não é isso? Muito. Foi uma comoção muito grande. Isso, foi. A sua morte a época foi... do assassinato. Bom, fez explodir a Revolução no Brasil todo, não é verdade? Eu até li que estão querendo mudar o nome da capital, para botar Paraíba, porque... Nós já tivemos muitos nomes, né? Filipeia, Nossa Senhora... acho que Nossa Senhora das Neves, que é a padroeira de João Pessoa. Já houve, né, tentativas de mudar o nome da cidade. Até agora, nenhum prevaleceu. Continuamos João Pessoa e eu continuo pessoense, né? Mexer com isso não, vamos deixar a história seguir. Senhores internautas e espectadores, eu estou entrevistando uma das maiores entrevistadoras da televisão, só que hoje ela é a entrevistada. Então eu começo perguntando da sua vida, como é que você fez seu colégio, a sua formação cultural. Eu sei que você ganhou um concurso e trabalhou no Tribunal de Justiça. Sim, sim. Eu quis fazer de você uma advogada, você chegou a... Cheguei a cursar. Me conta isso. Eu estudei num colégio católico, colégio marista. Sei. Passei primeiramente aos 17 anos, eu passei no vestibular para o curso de administração de empresas, cursei 6 meses, vi que não era a minha praia. Eu sempre gostei de escrever, desde alfabetizada, eu escrevi uns livrinhos e falei, nossa, eu quero ser escritora, então que curso eu poderia fazer? Jornalismo, naturalmente. Então, um ano depois eu voltei a fazer o vestibular, passei para o curso de jornalismo e eu já estava no curso de jornalismo, aos 18 anos eu fiz um concurso para o Tribunal de Justiça, fui chamada aos 19 e comecei a trabalhar também no Poder Judiciário da Paraíba enquanto fazia o curso de jornalismo. Então, me dividi entre o ofício e os estudos, né? Foi difícil porque os professores da Universidade Federal da Paraíba não compreendiam, falavam assim, você tem que escolher entre o seu trabalho e o seu curso. Eu falei, eu não posso escolher, né? Foi uma conquista, foi o primeiro concurso público no Poder Judiciário da Paraíba. Eu fui aprovada, gostava muito de trabalhar no judiciário. Era o setor da infância, né? Eu trabalhei 7 anos na Vara da Infância e Juventude e outros 10 anos na assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça. Eu e um colega, Pedro Dantas, nós conseguimos instalar a primeira televisão dentro de um órgão público na Paraíba. Olha. Nós fazíamos matérias, documentários e matérias para a TV Justiça. Eu era uma espécie de correspondente na Paraíba para a TV Justiça, lá em Brasília. Certo. E como é que você ingressou na televisão? Sendo uma funcionária pública do Tribunal? O juiz deixou, não? O juiz não deixou, não. Sendo uma funcionária pública, a gente não tem plano de carreira, né, salários, né, a grande parte do funcionalismo público, ao contrário do que o grande público possa pensar, ganha muito mal, né? Existe uma elite no funcionalismo público que ganha muito bem, obrigada, né? Muitos até além do teto constitucional. Não era o meu caso, longe disso. Eu tinha ido morar sozinha, tinha um apartamento que eu mantinha e eu pagava as mensalidades, né? Era minha primeira aquisição e começou a juros sobre juros, anatocismo, né? Você que é um criminalista, um advogado brilhante. E eu falei assim, não vou conseguir pagar as parcelas, preciso de um outro emprego. E eu tinha trabalhado, meu primeiro emprego foi de professora de inglês. Olha. Eu falei, vou fazer alguns currículos e vou trabalhar como professora de inglês. E não fui chamada, entreguei em alguns lugares, não recebi nenhum telefonema. E aí eu recebi o telefonema de um amigo chamado Tresso Medeiros. E ele falou, Raquel, eu ouvi que tem uma seleção de jornalistas na Rede Record, na afiliada da Rede Record, que era a TV Correio na Paraíba. Certo.
E ele falou assim, são 2 dias, amanhã é o último dia de inscrição, Sim. por que você não vai? Eu falei, não vou, porque isso é jogo de carta marcada, eu não dou para televisão, isso não é para mim, isso é para pessoas muito bonitas. E ele falou, não, o que você tem para perder? Mas você tem ódio do espelho? Porque pessoas muito bonitas é você mesma. Não, eu achava, sou uma pessoa comum, assim. E aí eu achava que televisão não era um mundo para mim. Sei. E aí eu falei, não vou. E ele insistiu, mas o que você tem a perder? Eu falei, tá bom. Pedi licença ao juiz, eu fazia as audiências, fui fazer a inscrição, primeira entrevista. Quando eu passei pela porta, o segurança falou, dessa menina aqui para trás, ninguém mais entra, acabou. E tinha uma fila de gente atrás de mim querendo também se inscrever para fazer. Quando eu entrei, eu vi tanta gente, e eu falei assim, como é que eu vou conseguir? Eram mais de 200 pessoas para uma vaga de repórter. E eram 4 fases, de 3 ou 4 fases, não me lembro bem agora, que a gente teria que passar. De texto, de entrevista pessoal, de texto, de câmera e o teste de rua, que era o último teste. E eu fui passando etapa após etapa, eles me ligavam, vem amanhã, você passou para outra etapa, vem amanhã. Enfim, ficaram 2 pessoas para uma vaga, fomos para a rua. O meu batismo como jornalista foi um tiroteio entre policiais e traficantes numa comunidade pobre de João Pessoa. E aí eu consegui a minha vaga de jornalista e comecei a minha vida como jornalista. Você era repórter? Eu era repórter. Não era âncora? Não. Eu fui repórter da Rede Record, 9 meses depois a Rede Globo me fez um convite, eu fui trabalhar na Rede Globo, onde eu passei mais 2 anos trabalhando como repórter, e depois eu recebi um convite da afiliada do SBT, a TV Tambaú, onde eu fui trabalhar aí sim como âncora. Senhores internautas, talvez a única dissidência que eu tenho com essa querida companheira é sobre o carnaval brasileiro. Eu irradei o carnaval vários anos pela Jovem Pan. Acho a maior festa, o maior palco teatral do mundo. São 7.000 pessoas em 1 hora na avenida. Mas ela fez uma crítica tão pesada, tão dura ao carnaval brasileiro, que explodiu na mídia social e é o que chamou a atenção de Silvio Santos para trazê-la para São Paulo. Como é que foi isso, Raquel? Isso mesmo, Joseval. Eu tinha um espaço, nós tínhamos o Tambaú Notícias, era o programa que eu apresentava, era um programa também de entrevistas, de notícias, entrevistas, e nós tínhamos a figura do comentarista político, era o Aguinaldo Almeida. Sei. E o Aguinaldo deixou a emissora e a diretora de jornalismo, Val Franca, me chamou e falou assim, a gente precisa de um comentarista político. Eu falei, nossa, mas eu não vivo os bastidores da política, né? Eu não fazia mais reportagem, não tinha como eu viver aqueles bastidores, eu ter acesso direto aos políticos. E eu falei, bom, eu aceito, mas eu posso falar de outros temas também? Ela falou, claro, você escolhe o tema, você escolhe o tempo e a gente deixa você falar. Ontem foi quarta-feira de fogo e eu não vejo a hora de chegar a quarta-feira de cinzas. Não é que eu seja inimiga do carnaval. Até já brinquei muito em clubes, nos blocos, nas prévias. Fui até Olinda em plena terça-feira de carnaval. Portanto, vou falar com conhecimento de causa e revelar algumas verdades que eu encontrei por trás da fantasia do carnaval. A primeira delas, o carnaval é uma festa genuinamente brasileira. Não é. O carnaval, tal como nós o conhecemos, ele surgiu na Europa durante a era vitoriana e se espalhou pelo mundo afora, adaptando-se a outras culturas. Segunda falsa verdade, é uma festa popular. Balela. O carnaval virou negócio e dos ricos. Que o digam os camarotes VIP, as festas privadas e os abadás caríssimos chamados passaportes da alegria. E quem não tem dinheiro para comprar aquela roupinha colorida, não tem também direito de ser feliz? Tem não. E aqui na Paraíba, onde se comemoram as prévias, não é muito diferente, não. A maioria dos blocos vive às custas do poder público e nenhuma atração sobe em um trio elétrico para divertir o povo só por ser o carnaval uma festa democrática. Milhões de reais são pagos a artistas da terra e fora dela para garantir o circo a uma população miserável
que não tem sequer o pão na mesa. E assim foi, com toda a liberdade que a Val Franca, que foi a primeira diretora de jornalismo da emissora, primeira mulher como diretora de jornalismo, me abriu várias portas, me deu muitas oportunidades, eu agradeço demais a Val. Eu via muitas coisas que aconteciam durante o carnaval e que eram muitas notícias ruins que eram represadas propositalmente pela imprensa em geral, e notícias que só saíam após o carnaval. Então a gente ia ver o lado ruim do carnaval. E eu tinha um olhar crítico em relação ao carnaval, muito embora eu brincasse carnaval e gostasse do carnaval. E nesse dia eu tive uma oportunidade de fazer um editorial e fiz. Foi uma crítica realmente dura ao carnaval dos ricos, ao carnaval dos abadás, né? Que separam pobres e ricos, né? Os cordões de isolamento que separam pobres e ricos. O carnaval que usa o dinheiro público para promover artistas, né, já consagrados, que não precisam do dinheiro público. Então, a minha crítica foi muito em cima disso. E nós não tínhamos, nós não gravávamos comentários, nós não tínhamos... Era ao vivo. Era ao vivo. Então, a gente não sabia quem assistia, quem gostava, quem não gostava. E nesse dia, à noite, eu cheguei em casa, eu era nova no Twitter, eu abri o meu Twitter, e eu vi seguidas vezes o meu nome sendo citado. E eu não entendia por que estão citando tanto o meu nome. E aquilo passava na minha TL, né, na tela do computador, várias vezes, Raquel Sherazade, Raquel Sherazade. Eu falei, ué, tem gente falando de mim, gente que nem é daqui da Paraíba, como é que essas pessoas estão falando de mim? E aí eu perguntei para uma pessoa no Twitter, ela falou assim, você é TT. E eu falei, o que é TT? TT é Trending Topics. São os assuntos mais comentados do Twitter. Certo. E eu fiquei durante 3 dias entre os assuntos mais comentados do Twitter e um dia eu fui o assunto mais comentado do Twitter. Eu até imaginei que o comentário que eu fiz ontem sobre o carnaval geraria certa repercussão, mas eu nunca pensei que ele pudesse se tornar um dos assuntos mais falados em todo o Brasil na rede social Twitter. De repente, o post se espalhou pela rede mundial de computadores e lá estava o meu nome escrito com QUE, sendo citado por Deus e o mundo no Twitter. Foi tão comentado o tal comentário que ocupou a 9ª colocação no ranking dos 10 assuntos mais discutidos no Brasil. Eu confesso que a minha intenção não foi polemizar nem lançar críticas vazias ao carnaval. Foi uma opinião, uma tentativa de incitar nos cidadãos, foliões ou não, reflexões sobre essa festa que paralisa o país por 5 dias todo ano. Então, aquilo gerou um alvoroço, eu não sabia o que ia ser da minha vida, se eu ia ser demitida, porque eu fiz uma crítica ao carnaval e estava todo mundo debatendo aquele assunto. E um telespectador gravou, postou no YouTube, e do YouTube ele explodiu, se espalhou pelas redes sociais. Eu fiquei muito conhecida nas redes sociais por causa desse comentário. Então, recebi diversos telefonemas de rádios, de jornais, de televisão. Foi quando o SBT me chamou para conversar. Eu vim para São Paulo para conversar, saí daqui com um contrato assinado. Pois é, e essa mulher muito inteligente, como os senhores vão ver, porque o programa não vai ser só o Esta é a Sua Vida, ela tem muita coisa para nos trazer. Eu queria que ela fizesse direito, insistia. Chegou a fazer o primeiro ano? Cheguei a fazer o primeiro ano. E por que desistiu, Raquel? Você será uma grande juíza, uma grande... Foi um momento bem difícil assim, na minha vida. Eu estava no SBT, eu tinha acabado de me divorciar, né? Hoje eu sou divorciada, eu estava às voltas com o meu divórcio, 2 filhos pequenos, então não dei conta naquele momento. Mas o direito sempre foi um sonho, eu sou filha de advogado, procurador de justiça, tenho irmãos, né, que são advogados, trabalham no Tribunal de Justiça,
Enfim, a minha vida é cercada pelo direito. Meu grande amigo, né, e companheiro de todos os dias, nós falávamos muito sobre direito, eu aprendia muito com você sobre direito. Era o assunto. Então, minha vida profissional também era em torno do direito, 17 anos no Tribunal de Justiça. Então, era um caminho natural, né, o direito, né, exercer o direito. Mas, enfim, o jornalismo prevaleceu, né, e tem prevalecido até hoje. E esse jornalismo que agora se fantasiou com fake news, como é que você vê isso? Aliás, você foi perseguida por pseudo-jornalistas que eram pagos pelo governo para criticar você. Eu lembro disso, Raquel. E foi quando eu me espantei, porque eu não imaginava isso. Há muitos blogs financiados pelo poder público. Pago né? pelo poder público. Para defender o poder público. Para defender o poder público, né? E jornalistas, infelizmente, a gente tem que falar isso, tem que colocar o dedo na ferida. Jornalistas mesmo de formação, com nome, e que se prestam, né, a serem, a palavra é essa, bajuladores do poder. Quando o jornalista tem que ter um olhar crítico ao poder. O jornalista nunca pode caminhar de braços dados com o poder. Pelo contrário, nós somos os olhos da sociedade, nós somos a consciência da sociedade e somos a voz da sociedade, né? Então, por isso que temos que ter um olhar crítico. E, infelizmente, eu acho que as fake news, elas ganharam espaço porque o jornalismo se apequenou, né? O jornalismo, quando ele se torna subserviente ao poder de plantão, seja ele direita, esquerda, centro, centrão, não importa. O jornalismo não pode se deixar contaminar pela política. E, infelizmente, deixou-se contaminar durante muito tempo. Ainda há veículos que acham que precisa estar em consonância com o poder. Esse não é o papel do jornalismo. O que eu fiquei feliz é que quando eu comecei a ler sobre você agora para fazer essa entrevista, eu vi uma manchete na internet que me deixou enternecido. Foi? Você já foi contratada um dia após ter sido demitida, segundo a notícia que foi dada. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Você já está contratada? Já sou contratada do portal Metrópolis. Sei. É um dos portais mais acessados do Brasil, é o quarto mais acessado do Brasil. Sei. Está em plena expansão. Tomou? Tomou? Foi muito bom, a gente já tinha tido uma conversa, eu e a Lilian Tarran, que é a CEO do Metrópolis, uma grande jornalista, já passou por Veja, pelos melhores veículos de comunicação, ela já participou e hoje ela é a CEO do Metrópolis. Tivemos uma conversa maravilhosa em Brasília, ela me demonstrou o projeto, o que ela tinha em mente, nós conversamos e acabamos fechando um dia, menos de 24 horas depois de anunciada a minha saída do SBT. Foi uma... Nem tive tempo de ficar triste, na verdade não fiquei triste, mas nem tive tempo de lamentar qualquer coisa, porque já veio essa excelente notícia. Estou muito feliz de poder participar do time do Metrópolis, é um time de grandes jornalistas. Vou fazer entrevistas com diversas personalidades. Adoro fazer entrevistas, era o que eu fazia antes do SBT. Na verdade, eu tinha muitas funções antes de vir para São Paulo. Acabei reduzida a uma leitora de TP, né? Depois que nossas opiniões, né? Eu e você, no SBT Brasil, quando chegamos, nós pegamos um jornal que tinha uma média muito baixa de audiência, 3 pontos de audiência, era um jornal pouco reconhecido. E nós, com a nossa opinião, né, com a nossa parceria, e lógico, com toda a equipe sob a direção do André Basbal, nosso amigo, querido. Grande diretor. Grande diretor, nossa, grande editor. E nós conseguimos, né, levar esse jornal, elevar a audiência do jornal a 7,5 de audiência, em média. Chegamos a dar 2 dígitos de audiência. É verdade. E, eu recebi uma vez um cumprimento, porque eu fechava o jornal logo depois de você,
do Basbaum, dizendo que, parabenizando, que nós atingimos 13 pontos. Nossa, hein? Fizemos um bom trabalho. Fiquei com medo de ficar mascarado. Fizemos um bom trabalho, mas infelizmente depois que as opiniões foram retiradas do jornal, né? Fomos pegos de surpresa, eu, você, a Denise Campos de Toledo, que era nossa comentarista de economia, nós tínhamos o José Neumann Pinto também, escreve né? no Estadão até hoje. Isso, grandes nomes. E eu acho que o jornal perdeu muito com isso, né? Então, assim, aqui na Paraíba, que é um estado pequeno, eu fiz diversas coisas. Eu fiz quase tudo em jornalismo. Eu chego em São Paulo, fizemos um grande jornal, demos opinião, mas depois das opiniões, restou ler um TP. Castraram. A Raquel Sherazade, ela tem uma coisa incrível na sua vida profissional. Acabamos de falar das fake news, das penas pagas para nos criticar, e ela conseguiu a inédita façanha de ser criticada pela esquerda e pela direita, né, Raquel? Que bom! Estou de parabéns. Hein? O camisa 7 e o camisa 11, os dois contra você. Exato. Incrível, né, Raquel? Porque você toma opinião, independentemente da posição política das partes. Não tem. Uma coisa interessante, as pessoas gostam de colar rótulos na gente, como se a gente fosse uma caixa e que tivesse todos aqueles pensamentos conjuntos assim. E nós, como pessoas públicas, eu acho que nós inspiramos talvez isso, as pessoas precisam nos identificar e nos atingir de alguma forma. E eu fui condecorada, quando começamos a emitir opiniões, fui condecorada como a musa saíram várias matérias, a musa do conservadorismo. Minha praia é o jornalismo. Não tenho amizade, eu não tenho ligações políticas. Eu sempre fiz questão de manter um distanciamento, até mesmo de políticos que eu admiro como pessoas, gosto até como pessoas, mas prefiro manter o distanciamento. Por quê? Porque eu tinha que dar opinião, eu tinha que manter isenta. Como eu posso me manter isenta se eu tenho uma relação de amizade com um lado ou com o outro? Eu não tenho relação de amizade, não devo a minha carreira, não devo o meu trabalho a qualquer partido ou qualquer político. Então, eu tinha liberdade de consciência e a liberdade editorial de criticar, de apontar, de analisar quaisquer partidos, quaisquer políticos. E assim eu fiz. Do Sarney ao Fernando Henrique Cardoso, passando pelo Lula, a Dilma Rousseff, o Jair Bolsonaro. Então, assim, nenhum escapou às minhas críticas quando merecidas. Nunca foram ataques. As pessoas costumam dizer, você ataca. Não, a gente não ataca. A gente analisa, a gente critica, porque esse é o nosso papel como jornalista. E nunca extrapola o campo político, nunca vai para o lado pessoal. Jamais. Isso não é coisa de jornalista. Então, jamais. Como identificada com a direita, hoje eu poderia estar colhendo louros, né? Sim, porque a direita segundo essa lógica. Pô, cresceu no mundo, tá? Na Espanha, na França, o que se na chama Alemanha. Né? E o que se chama de direita aqui no Brasil, que eu não acho que é a direita, qualquer cientista político, né, que analisar o bolsonarismo verá, né, sabe que o bolsonarismo não é uma ideologia política, muito menos uma ideologia de direita. Acho que se assemelha muito ao fascismo, né? Mas, enfim, hoje eu poderia estar colhendo lucros com a direita, já que eu fui uma representida e a vida como representante da direita. E porque fazia críticas ao governo petista. Ao governo petista. Né? E hoje eu podia colher os louros. Você está sempre contra. Você é contra o carnaval ou contra o carnaval é o espetáculo? Eu acho que eu sou a favor do que eu acredito, Joseval. Mas não te assusta, Raquel? Agora eu quero a analista, né? Esse crescimento da direita no mundo, na Itália, a nova destra. Da extrema direita.
Nouvelle Droite na França, a nova direita. É porque na Segunda Guerra começou assim. Não te assusta esse momento? Me assusta demais, Josevaldo, demais. Eu não gosto de extremos. Eu acho que tem que haver, sim, a democracia permite tudo, mas não permite que se passe por cima da Constituição, né? Que é a base, a nossa base jurídica, é a base do convívio social. Então, eu temo muito os extremos. Eles tendem a quebrar com a institucionalidade. E é isso que eu tenho medo. Que o discurso deles é espetacular, porque é em defesa da família antiga. Que família, né? São contra o divórcio. A gente tem várias concepções de família hoje. São contra o homossexualismo, porque é marido e mulher, não pode ir além disso, né? Então, eles não falam da estrutura política da extrema-direita. O Estado não tem que... O Estado, primeiro, que não é função do Estado mediar as relações das pessoas íntimas humanas. Certo. Não é. Tá a função do Estado é gerir a máquina estatal. E a gente está esquecendo isso e defendendo bandeiras moralistas. Isso, de um moralismo absurdo, antigo. Um falso moralismo, né? Um falso moralismo. E nesse caldeirão vem a religião, a religiosidade misturada. Misturou religião, política, culto à personalidade. Eu acho que esse é um momento difícil para... E o encanto brutal do neoliberalismo, a globalização. Quer dizer, o discurso deles é espetacular. Não é que de liberal não tem nada. Até agora a gente... Não tem. Não tivemos qualquer ação liberal na economia, nada. Nós temos muito discurso. Sempre me assusta o seguinte, seremos proximamente 7 bilhões de pessoas no mundo. 1 bilhão estão passando fome. Então, não há capitalismo que resista. O nosso país, que tinha saído da lista dos países de miseráveis, né, de pessoas que passam realmente fome, né, voltamos a integrar essa lista de países onde as pessoas realmente morrem de fome. O país que mais produz alimento, que mais exporta alimentos no mundo é o Brasil. Como é que a gente concebe que o nosso povo morra à míngua de fome? Não enxergamos isso? E essa é a nossa função. Está gostando da entrevista? Muito, demais. É o nosso bate-papo. E é coisa de locutor de televisão. Nós voltaremos dentro de instantes. Sérgio Reis chegando. Hoje eu estou aqui para entrevistar você, Josevaldo. Isso é verdade? Prazer estar com vocês aí, muito grande, principalmente falar do Brasil. Nós aqui outra vez. Não faz isso. Vamos embora. Vai lá. Nós enganamos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Nós aqui outra vez. Essa música é da minha lavra.
Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. Primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória. Deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Também veio Gustavo Junqueira, o nosso secretário da Agricultura. A Secretaria da Agricultura é a mais antiga secretaria do governo do Estado de São Paulo, né? Vem de 1892 e era uma secretaria de desenvolvimento econômico. Também veio o nosso ilustre secretário dos Transportes, João Otaviano Machado Neto. Novas plataformas de tecnologia, como nós falamos das rodovias inteligentes. Se eu consigo conversar com a rodovia, caminhão, em vez de ficar num congestionamento na marginal aqui, eu crio um corredor logístico com uma tarifa diferenciada e naquele corredor ele terá um incentivo tarifário em que a tarifa vai diminuir. Também veio figura extraordinária, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Também veio o ex-ministro, que eu considero ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que vai nos dar um show da história da vida e da natureza. Daqui a pouco vão ter colhedeiras andando na roça, colhendo 3, 4 colhedeiras manejadas por um único operador no escritório, via satélite. Veio também Luísa Helena. O sucesso nada vem fácil, né? E ninguém tem sucesso, você está de sucesso. Também veio Raquel Sherazade. Joseval Peixoto. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada Raquel. pelo convite. Essa é a primeira entrevista que eu dou depois de sair do SBT Brasil. Os bancos já deixaram de faturar, só nesse tempo de vida do Pix, já deixaram de faturar mais de R$1 bilhão em taxas. Sérgio Reis. Ok, ação, vem. Como os senhores veem, também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas e telespectadores, como os senhores têm visto, recebemos aqui uma das maiores jornalistas deste país, que é a companheira Raquel Sherazade. E os senhores viram que o nível da coisa subiu, porque é uma mulher extraordinária. É muito gostoso ter você aqui no Você é suspeito de falar, né? porque você é meu amigo, querido do coração, né? Meu primeiro e grande amigo aqui em São Paulo foi você, foi, né? Então, acho que ele é suspeito de me elogiar assim. Você me ajudou. Porque ele gosta muito de mim. Você me ajudou na televisão e eu quis te levar para o rádio. Nós estivemos juntos na Jovem Pan. Pois é. E você saiu, assim como você saiu da Faculdade de Direito, você saiu também da Jovem Pan. Jovem Pan. A Jovem Pan chegou a construir um estúdio para ela na casa dela, porque era difícil para ela vir até a Paulista, morando lá em Alphaville. Então a Jovem Pan construiu um estúdio na casa dela. Mesmo assim, você não ficou.
Deixa eu primeiro falar da alegria. Você falou assim que eu te ajudei na televisão. Eu não ajudei nada. Não, você veio pronto. Você veio pronto, né? Não sabia nada. Um ícone do rádio. E você me levou para a Jovem Pan. Era a única coisa que eu não tinha feito no jornalismo ainda, Joseval. Era rádio. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou estar ao lado de Joseval Peixoto na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, que eu assistia desde menina, desde adolescente. Minha avó me acordava todos os dias para ir para a escola com o Jornal da Manhã. Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. E eu estar do lado desse ícone chamado Joseval Peixoto, que ele, gente, Joseval, no destaque final, que era o grande momento, né? O último e o grande momento, era o fechamento do jornal. O Joseval vem com um tema super relevante. Eu tenho o orgulho que tomou conta da juventude brasileira. Renasceu por inteiro, na alma nacional, o orgulho de ser brasileiro. Ave Gilmar, ave Djalma Santos, ave Bellini, ave Orlando, ave Newton Santos. Ave Zito, ave Didi, ave Garrincha, ave Vavá, peito de aço, ave Pelé, ave Zagallo, ave Fiola, ave Paulo Machado de Carvalho. Bom dia, São Paulo. E ele discorre sobre aquele tema. A gente acha, eu pensava que aquilo era uma coisa escrita, elaborada. Ele faz de improviso, você faz de improviso e eu fico boba. Como assim? Sai tudo na hora. Então, Joseval... Esse é o meu estelionato. De estelionato não tem nada, é tudo real. Então, assim, eu ficava, como é que eu vou fazer? Eu não sei fazer isso de cabeça, assim, de improviso. Eu não tenho improviso do rádio. Eu sou uma pessoa de televisão. Em televisão... Que é isso? Televisão é assim. Gente, televisão o tempo é contadinho, tudo que você vai falar, você tem que escrever primeiro para contar o tempo, para ver se cabe, para ver se não passa do tempo para o comercial, você não come o tempo do comercial, não pode, o comercial briga com o jornalismo. Então, todos os meus textos sempre foram escritos, sempre. E aí eu chego para trabalhar com quem? Com Joseval Peixoto no Jornal da Manhã. Eu jamais imaginei na minha vida que aquela menina que acordava ouvindo você ia um dia sentar do seu lado e fazer o Jornal da Manhã. Para mim, foi uma das coisas mais fantásticas da minha carreira, os momentos mais felizes. Foi muito bom. Foi muito bom. A turma da gente era maravilhosa. Mas por que você deixou? Não dava? Então, Joseval, naquele ano, eu fazia o SBT Brasil, à noite. Eu fazia o Jornal da Manhã, de manhã cedinho. Cedo na Paulista, ia dormir bem tarde, porque eu ouvia o Reinaldo Azevedo, nosso colega na PAN. Ouvia quando eu chegava em casa. Eu dormi muito tarde, sempre dormi muito tarde, eu acordava muito cedo. Estava fazendo uma coluna para um portal em Brasília e estava lançando o meu livro, estava terminando o meu livro. É verdade. O Brasil Tem Cura, e tinha que sair pelo Brasil, pelas principais capitais, para lançar o livro. Certo. Então, eram muitos compromissos. Meus filhos também eram pequenininhos, demandavam muito. Eu sempre fui uma mãe muito presente nessa primeira, segunda infância. Eu era muito presente. Ainda sou, mas eu era muito mais presente, porque eles precisavam muito mais de mim. Hoje são pré-adolescentes, mas antes eles eram crianças pequenas. Então, assim, era muita coisa para uma cabeça só, se bem que minha cabeça está sempre a mil, pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Mas aí o corpo esgotou e eu descobri que nesse ano fui fazer uma série de exames, falei com o Zé Carlos Pereira, que era o nosso diretor de jornalismo, eu falei, Zé, eu preciso parar, eu preciso cuidar de mim, fazer um check-up. E quando eu fiz o check-up, eu descobri que eu tinha pressão alta, olha só, hipertensa. Não tem uma razão conhecida, mas presume-se que é algo genético. Meu pai é hipertenso desde muito novo e eu descobri-me hipertensa. Então, assim, foram essas coisas que acabaram me afastando do... Você deu uma travada. Olha, gente, eu fui um dos fãs grandes da Hebe Camargo.
trabalhamos juntos na TV Record, quer dizer, eu em rádio, ela em televisão. Realmente é amor ao trabalho aquilo que a gente via diariamente nos estúdios da televisão Record. Eu não me cansava de exaltar a luta diária desse magnífico grupo que vocês agora aplaudem. Foi a grande dama da televisão brasileira, difícil de ser substituída. E eu sempre imaginei que esta pessoa que está aqui diante de mim será essa figura num futuro próximo. Você pensa em fazer um programa isolado? A Hebe era uma vez por semana. Nossa, quem dera. Quem dera. Eu lembro dela, O Mundo é das Mulheres. Então, e você a Hebe tá foi nesse fantástica, ainda é fantástica, é insubstituível. É claro, assim, nós como jornalistas gostamos de... Eu nasci na rua, né? Como repórter, entrevistando, tendo contato com as pessoas. Mas você não se vê com um programa seu, sozinho, na televisão? Vejo. Principalmente voltado para entrevistas, certo, assim. Era uma coisa que eu tinha... Gabarito para isso você tem, Raquel. No Brasil já sabe disso. Mas é um sonho que eu também nutri. É um dos projetos que eu tenho. É um projeto de entrevista, de um programa de entrevista, também para a TV, porque esse eu já vou fazer na internet, já vou fazer para o Metrópole, mas penso também em fazer isso na televisão. Não em ser uma Hebe Camargo, porque ela é incomparável, a Hebe é insubstituível, mas ela é uma inspiração. Né? Ela mas é uma você construiria uma Raquel Sherazade não seria uma Hebe. No domingo à noite Exato. na televisão. Mas me lembrei de uma coisa que meu pai falou quando eu escolhi o curso de jornalismo. Meu pai é procurador, aposentado, né, do ramo do direito, foi advogado também. E eu conheci, estive lá e tomamos umas pingas juntos. E ele te adorou como todo mundo te adora. E aí eu lembro que eu falei, pai, vou fazer painho, eu chamo ele de painho. Aqui a gente chama pai, né? Lá é painho. Painho, vou fazer jornalismo. Minha filha, ele preocupado comigo, minha filha, você sabe, é uma profissão difícil. Ele queria que eu fizesse direito. É uma profissão difícil, advogado, né? Ver que jornalismo, meu Deus, jornalismo na Paraíba, minha filha. Aí ele falou assim, você sabe quantas Fátimas Bernardes existem no Brasil? Poxa, que argumento, hein? Que argumento. Falei, poxa, pai, só tem uma, né? Só vai ter uma. Então, filho, é difícil demais. Mesmo assim, eu insisti, né? Insisti no jornalismo. E acabei, não sou uma Fátima Bernardes, cada pessoa é única, né? Cada estrela na televisão é única, mas eu ocupei o meu espaço como âncora num telejornal nacional durante 10 anos. Eu me dou por satisfeita, eu fico feliz em ter cumprido. E meu pai, meu pai e minha mãe são meus fãs número 1, né? Eles ali competem entre si. O que é que tem de João Pessoa que é realmente fascinante como coisa local que a gente não conhece, Raquel? Eu vou te contar coisas que eu gosto, que eu me orgulho na minha cidade. Certo. Ariano Suassuna, paraibano, literato, autor de várias obras. José Lins do Rego, é da Paraíba. A gente tem a música regional nordestina, que a gente chama mas os museus, de né? forró. Há muita coisa que é patrimônio histórico em João Pessoa. Nós temos um patrimônio histórico pouco cuidado. Infelizmente, a gente tem que falar. João Pessoa é uma das cidades mais antigas do Brasil, porque nós não nascemos como vila, nós nascemos cidade, né? E nós temos igrejas lindíssimas, temos um centro histórico pequeno, porque a cidade é pequena, mas infelizmente muito pouco cuidado, né? Bom, temos a nossa história, temos o nosso ritmo, nossas tradições, a nossa culinária. Eu não posso te falar muito da culinária, eu sou uma pessoa muito ruim de comer, mas temos uma culinária riquíssima e muito apreciada. Temos um povo acolhedor que ama quem vem de fora, sabe? Ouve um sotaque diferente, vem cá, vem para minha casa, vem comer aqui. A gente é isso, a gente é de acolher, de abraçar. Quando eu falei, Raquel, dessa ignorância aqui que nós temos das coisas lá do Nordeste, a gente conhece a música, porque toca no rádio,
E as praias, porque a gente vai visitar. Quando eu narrava futebol, eu fui para o Nordeste com a Rádio Dragão do Mar. Rio Grande do Norte? É, do Rio Grande do Norte. Que é a divisa com a Paraíba, né? Rio Grande do Norte. A divisa é feita pelo Rio Guaju. Hã? Tá sabendo, você não bate palma? Mas eu estava no Rio Grande, no tempo do militarismo, tanto que era um coronel que comandava a rádio. E na frente da Rádio Dragão do Mar tinha um cajueiro maravilhoso. Eu fiquei fascinado por ele, porque o caju lá é delicioso, né? Deu água na boca agora. E o coronel, não me lembro o nome dele, ele me deu uma garrafa de pinga, feita lá na rádio, com um caju dentro do litro. Mas sem nada, sem nenhum rótulo. Eu falei, mas coronel, o senhor devia botar um rótulo aqui para marcar a Rádio Dragão do Mar. O senhor desenha um dragão, põe aqui. Ele falou, por que dragão? Eu falei, chama Dragão do Mar. Ele falou, sabe quem foi Dragão do Mar? Eu não sabia. Dragão... Ele falou para mim, o senhor tem... qual é a sua escolaridade? Aí era comigo. Eu sou advogado, formado pela São Francisco, em São Paulo, ergui o peito. Ele falou, e como se explica tamanha ignorância? Assim, no pau. Eu falei, por que, coronel? Ele falou, Dragão do Mar foi Zé Francisco Nascimento, que pegava os escravos que estavam fugidos e levava para dentro do mar e libertava praticamente. Por isso que ele se chamou Dragão do Mar. Olha só. Vários escravos foram salvos por Zé. Nós nunca no Sul tivemos uma informação sobre Zé Francisco do Nascimento. Então essa é uma disparidade da cultura brasileira, não é verdade? Nós temos um país continental, não né, é? Joseval? É difícil Por falar nisso, vamos conhecer. deixar, porque nós já estamos chegando no final, já recebi aqui um anúncio, mas eu quero aproveitar a sua presença e o seu conhecimento como jornalista para ver esse mundo moderno que estamos vivendo. Mais do mesmo, né? Sempre estivemos em guerra. Enquanto não... eu tenho uma visão globalista do mundo. Acho que o mundo não tem fronteiras, né? A gente olha no mapa, vê aqueles traços, aquelas linhas delimitadas, mas isso é uma invenção, né? O mundo, na verdade, é um só. O ser humano é uma única raça. Daí a nossa... Agora estão falando, né? A Terra é o meu país. Sempre pensei... Eu não gosto de divisões, eu não gosto de facções. Sempre pensei que um dia, não sei se daqui 100, 200 anos, nós vamos chegar num país sem passaporte. E quando um funcionário qualquer dizer que o senhor não vai entrar, eu respondo, não, eu vou entrar porque esse planeta é meu. Exatamente. Não é isso, Raquel? É isso, Para que Joseval? divisas? Para que divisas? Para que passaporte? Para que divisões, dissensões, São 70, 80 anos A no gente planeta. morre e não leva o chão, a areia do chão que a gente pisa. Isso vai acontecer um dia, Raquel. Tomara. O direito de ir e vir, portanto, será universal. Será universal. Assim como o direito à vida. Muito bem. É universal. Eu sonho com esse mundo também, um mundo sem fronteiras, um mundo miscigenado. Isso aí. Uma raça só, somos seres humanos. Aliás, eu aprendi no carnaval, que você criticou, e eu entendi a sua crítica, que não foi do samba, foi de outra coisa. Eu aprendi no carnaval no Rio de Janeiro, que na África existe o Deus da miscigenação, que talvez até seja o grande projeto de Deus. A criação de um ser planetário, e a razão seria a razão de ter asiáticos, africanos e brancos pela mão do Senhor. O programa termina bonito. Quando eu conheci a Raquel, eu falei uma frase que é para mim a definição dela, e ela se sentiu feia, achou que não seria capaz de ir para a televisão. Os senhores veem que é uma vida... Por isso que eu perguntei se tinha ódio do espelho, porque é uma mulher bonita. Eu cheguei a dizer que a Raquel veio ao Sul para provar que a Paraíba é feminina. Lembra disso, Raquel? Lembro. Mas essa beleza de mulher tem ao lado dela também o princípio da verdade. Na Faculdade de Direito,
uma das maiores cabeças deste país, o saudoso professor Goffredo Silva Teles, que nos ensinava a introdução à ciência do direito. O Goffredo é amado pelos estudantes da faculdade, amado. Ele nos ensinava nas suas aulas que o seguinte: a beleza e a verdade são irmãs. Só é belo o que é verdadeiro. E só é verdade. Eu me emociono até lembrando o Goffredo. E só é verdadeiro o que é belo. E ele citava o exemplo. Nesse sentido, ele tremia assim para falar, sabe, tipo, a aranha é bela, porque realiza a verdade do ser aranha. Eu falo isso porque essa bela mulher tem um amor pela verdade, que, como os senhores viram aqui, revelado no programa, tem criado muitos problemas na sua vida profissional. Mas eu cumprimento. Se eu quisesse, ou se o Goffredo fosse vivo, eu sugeriria a ele construir a estátua da ideia que ele nos passou. Aqui está o exemplo da beleza e da verdade. Agora que o carnaval terminou, que tal tentarmos fazer do Brasil o país da verdadeira alegria? Alegria que não dure apenas 5 dias, mas que perdure o ano inteiro e possa alcançar a todos os brasileiros indistintamente. Raquel. Não sei o que te dizer. Não podemos nos abraçar, mas foi lindo te encontrar de novo, tá? Obrigada. E vamos falar do Brasil. Raquel Sherazade.